Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um VoaCast, esse projeto da Voa Delivery que tem aí como objetivo levar conteúdo de valor para donos de restaurante, donos de delivery. Então, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Já acompanhe aqui os nossos conteúdos no YouTube, onde você está vendo. E hoje o episódio vai ser muito legal sobre um assunto que está muito em alta, que eu tenho certeza que você já ouviu e que você deveria estar prestando atenção, estudando um pouco mais, mas fica tranquilo que a gente vai trazer muitos detalhes sobre a reforma tributária para donos de restaurantes. E com isso a gente trouxe uma convidada muito especial, uma convidada de peso. Então, Mariane, muito bem-vinda. Obrigada. Então, falando um pouquinho mais, a nossa convidada hoje é a Mariane Soares. Ela é cofundadora da Sigmativa Inteligência Empresarial, ao lado do Anderson Soares. A Sigmativa nasceu na contabilidade, mas hoje é uma parceira estratégica de negócios, ajudando empresários a entenderem não só os números, mas o que fazer com eles. E a Mariane também apresenta o podcast Mesa de Estratégia e hoje está aqui para destrinchar o que a reforma tributária muda na prática para quem vive de bar, restaurante e lanchonete, que eu acredito que é você aí. Muito bem-vinda novamente, Mariane. Obrigada, gente. Bora tratar desse assunto, né, que está tirando as noites de sono de muitos empresários, de alguns que não estão nem ouvindo falar disso ainda, vão começar a prestar um pouquinho mais de atenção. A Nath começou falando que é um assunto muito legal. Vamos confessar que para a maioria, vamos já deixar assim, dessensibilizar que para a maioria existe uma resistência e talvez por isso a galera tá deixando tão pro prazo da reforma para começar a se preocupar com isso. Então tá, gente, não é um assunto tão legal, mas é legal no sentido de ser importante a gente começar a olhar para isso e não evitar se preparar para essa reforma, que é uma questão de quando, né? Ela vai acontecer. Exatamente. E o que eu já posso adiantar para vocês é: quem estiver preparado vai conseguir tirar vantagem disso. Então, aproveita para começar a olhar para esse assunto, porque estar preparado vai fazer você trabalhar com estratégia, e essa estratégia vai fazer diferença no caixa do seu estabelecimento, pode ter certeza disso. Quem estiver despreparado, simplesmente deixar chegar, vai perceber primeiro no bolso. Massa. Então, é bem importante que a gente comece a olhar para isso, sim. Show. Esse papo vai ser muito legal e eu queria dar um passinho atrás. Acabei não apresentando minha dupla aqui nessa mesa, a Georgina, que vai fazer, também vai contribuir, vai contribuir para esse papo ser massa. E para esse papo ser 100% feminino, né? Também exatamente. tem esse detalhe. Mas vamos nessa. Maria, eu queria começar te perguntando, até puxando esse assunto, como é que tu tá vendo o mercado? Ele tá se preparando para isso? Os restaurantes estão olhando até mesmo o mercado no geral? Como é que tá isso? Porque a gente vê muito falar de reforma tributária, mas a galera tá prestando atenção mesmo? Nós estamos começando a chamar a atenção para, né? Porque agora tá chegando o momento de aqueles que gostam de trabalhar de forma estratégica se prepararem para ter tempo de chegar em 2027 e fazer alguma coisa antes disso, né? Então, o que a gente observa muito no mercado tá todo mundo apavorado, estou perdido, é o que eu mais escuto, né, dos clientes que vêm até a gente, que não sabem nem por onde começar. Então, a ideia é que a gente consiga desmistificar isso aqui um pouco, de pelo menos por onde começa a fazer os levantamentos, os olhares, quais os pontos principais, né, que quem está aí dentro do ramo dos restaurantes, bares, lanchonetes e afins vai precisar prestar atenção nesse primeiro momento, já para começar a fazer conta e entender para onde vai. Né? Então, Mari, a ideia é essa. E até me antecipando, assim, uma pergunta. A gente como leigo, eu vou botar assim, né? Acho que a gente já tira um elefante branco da sala. Quem entende de tributação és tu. A gente está aqui no papel de se colocar como um dono de restaurante que não sabe de nada, né, Nath? Ou que sabe um pouquinho porque vivenciou uma outra coisa, para fazer as perguntas talvez mais óbvias, assim. E o que é essa reforma tributária? Tu consegue, assim, dar um apanhado geral do que está acontecendo, o que vai vir a acontecer? Sim. A reforma, ela vem com a desculpa, né, de tentar simplificar a estrutura tributária brasileira. Mas, pelo que a gente já viu, ela não vai ser tão simplificada assim. Alguns pontos vão ficar mais simples, de fato, mas outros nem tanto, né? Então, para determinados tipos de tributação hoje existem 5, 6 tipos de impostos que se transformam em uma única alíquota, né? E isso vai mudar um pouquinho, sim, mas o que a gente tem desenhado da reforma tributária hoje,
a gente consegue comparar o corpo humano, né? Então, hoje a gente tem o esqueleto. Aquilo que compõe o restante do corpo ainda não está 100% desenhado. Cada dia a gente está tendo uma surpresa, né, enquanto contadores, descobrindo coisas novas que estão compondo esse corpo que ainda não está 100% pronto e que tende a ficar pronto, de fato, até 2033. Né? Então, a reforma tributária ela vai demorar um tempo até que todas as fases sejam executadas. Ela não vai ser concluída até essa data. Né? Ela vai se estender aí por uns bons anos daqui para frente até que a gente coloque tudo no lugar de novo. Então, é um impacto grande, sim, né? Na forma como a gente está vendo a economia no país. Vão ter mudanças que a gente ainda não consegue prever, nem ter ideia do que vai acontecer, mas outras elas já estão se desenhando um pouco melhor, né? E elas tendem a trazer mudanças em aspectos que a gente nem está fazendo tanta relação assim, mas que vão ser de grande impacto para determinados mercados e os restaurantes, bares, lanchonetes, além de já estarem sendo impactados, né, pelo uso das benditas canetas, né, ainda vão ser impactadas também pela reforma tributária. Então, não é tá algo desafiador empreender não, na nem um gastronomia, pouco, né? nem um pouco. Não, tá nem fácil. Um pouco. Exatamente, bem simples. Tu comentou que vai até 2033 Isso. as mudanças, mas já tá valendo a partir do ano que vem, é Exato. isso? Mas como é que funciona isso? Vai valer uma parte? Vai sendo adicionado com o tempo? Assim... Isso, está sendo faseado, né? Então, em 2026, algumas empresas já estão testando uma alíquota mínima, por exemplo, de IBS ali, né? Que é o 0,9%. Mas isso não está valendo ainda, é só para teste, é só para a gente poder trocar a forma como a gente emite nota fiscal. Então, são só alguns pequenos parâmetros dentro do esqueleto que estão sendo feitos com esse pequeno teste. A partir de 2027, quem for no mínimo simples híbrido, que essa opção precisa ser feita em setembro de 2026, tá? Ela vai começar a sentir, sim, uma outra forma de recebimento do dinheiro dela. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar aqui. A questão do split payment. O que é isso? Eu costumo comparar um Y, tá? O pagamento por parte do cliente vem daqui e o recebimento pela outra parte, as duas pontas. Então, não acontece mais um pagamento só. Quando a pessoa que estiver vendendo lá, o dono do restaurante, por exemplo, ele só vai receber a parte dele. A parte do imposto já vai direto para o governo. Para quem é do simples híbrido. Isso, do simples híbrido, do lucro presumido, do lucro real. Tá? Então, o simples puro ainda não vai sofrer com isso em 2027. Mas o simples híbrido já sofre. Tá? Então, esse é um ponto que vai impactar diretamente no fluxo de caixa do restaurante. Era exatamente isso que eu ia falar, que é para restaurantes que não trabalham com capital de giro, isso vai impactar pra caramba, né? Sim, por isso que eu falo que quem estiver preparado vai conseguir tirar proveito das vantagens. Mas para isso vai precisar estar preparado. Olhar para isso com antecedência, rever precificação, por exemplo, né? Aprovisionar a caixa. Exatamente. Segurar um pouquinho mais, porque esse dinheiro, para quem é do Simples Nacional hoje, costuma ficar no caixa do empresário por 30 dias, para depois ele fazer o pagamento do imposto. E dessa forma, não, já cai de forma segregada, parte do fisco, parte do empresário. Então, ele tem que estar com a precificação dele muito redondinha, porque não vai ter como correr atrás disso depois. Mas esse split payment, né? Isso. Acontece direto na hora do pagamento no cartão. Sim. Pagamento... Cartão, qualquer forma que seja digital. De dinheiro digital, digital. né? Daí, paguei os R$70, ele já recebe... Automaticamente já é segregado a alíquota de imposto que aquele produto tem que pagar. Entendi. O cerco acaba fechando mais também, Exatamente. Né? Nesse caso, para sonegação ou para inadimplência Essa também, é a ideia, né? A gente diminuir a sonegação que existe no país. Então, hoje, ainda existem formas de não pagar impostos. E o governo já sacou que esse é o problema dele. Então, a forma de resolver isso cara, hoje... Toda transação financeira eletrônica ela é rastreável. Se tem rastreio, eu consigo cobrar. Esse é o princípio, vamos dizer assim, né? Talvez numa tentativa de parar de punir os bons pagadores também, né? Porque quem paga imposto não adianta só ficar aumentando o imposto e tentar realmente fechar o cerco para quem está sonegando, né? Exatamente. Além disso, a gente vai ter a questão de que todo comprador vai precisar fiscalizar
o seu fornecedor. Ah, tem isso também? Tem, porque se eu quiser dar crédito, usar o crédito pela compra lá dos meus produtos, eu só vou poder fazer isso se o meu fornecedor tiver com o imposto dele em dia. Menina. Se não tiver em dia, eu não consigo usar. Então, nós seremos fiscalizadores do nosso ecossistema. Ai, como eles são danados. Viu? Já botaram... Tudo bem botaram amarradinho. Exato, botaram os donos pra trabalharem. Exatamente. Então, quem fizer a compra não vai ter que olhar só para preço. Vai ter que olhar se o fornecedor dele está em dia também com as suas obrigações fiscais para que possa ser usado o crédito. Se não estiver, não consegue passar o crédito para frente. E aí eu vou ter que avaliar se ainda assim eu quero comprar desse cara. É mais uma forma de punir quem não tá com isso em dia, porque daí eu imagino, né, que daí os restaurantes vão deixar de comprar Sim. nesses lugares que... Mas é uma situação delicada, né? Porque vamos dizer que tu tá inadimplente. Como é que tu fica adimplente? Beleza, tu tem que resolver a dívida, mas como é que tu fatura? Sim. Então, Se tu não consegue vender. cara, é uma situação super complicada ao mesmo tempo, né? O mesmo seria para um restaurante. Ah, eu tenho que botar em dia, mas a malha tá me pegando aqui no split payment. Já entra aí toda a questão de que as minhas margens vão ter que ser todas recalculadas. Porque se eu tenho que considerar que eu preciso pagar meu imposto e que eu vou precisar ter dinheiro no caixa para pagar meus fornecedores também, a minha precificação vai ter que estar 100% correta para que eu não tenha problema com isso. Pode ser que antes da reforma eu não tenha problema com pagamento, mas entende que o meu imposto está embutido no valor do produto que eu vendo. Então, eu fico com ele 30 dias no meu caixa. Com a reforma tributária, split payment, isso já vai ser segregado na hora. Então, o meu imposto vai estar pago, tudo certo. Mas e o meu caixa? Vai ter dinheiro para pagar o fornecedor? Tendo em vista que toda a precificação vai ser impactada, teoricamente. Sim. Né? Então, a gente vai precisar ficar de olho nisso para, de fato, saber se o negócio tem margem, já tirando o imposto, né, do pagamento. Até isso, eu fico pensando assim, a gente até estava falando sobre esse assunto que são as barreiras de entrada, né? Na área da gastronomia, em especial, a barreira de entrada ela é muito pequena e tu pode ficar na informalidade por bastante tempo. Então, até essa questão da gente olhar para o cara que tem um negócio já maior, né? Ele está sendo muito mais punido e está gerando muito mais entraves para ele empreender do que um negócio que trabalha informalmente que nem curso de manipulação de alimentos tem, né? Então, nesse aspecto, eu fico pensando como que é um cara que paga o imposto, tem uma folha, tenta calcular aí um CMV e diminuir custo e pensar numa boa tributação, como é que ele vai se virar para manter a operação dele rentável com tantas mudanças e tantas interferências externas dentro do negócio dele, né? Os desafios são cada vez maiores e, por isso, de novo, eu reforço. Quem estiver preparado vai conseguir se beneficiar. Por exemplo, o cara que já tem um bom estoque, ele vai poder ter créditos pelas compras que ele já teve enquanto ele era Simples Nacional. Desde que esses valores estejam apurados, ele vai conseguir usar isso a favor dele. Né? Por exemplo, donos de restaurantes, principalmente, precisam estar atentos ao tipo de produto que ele fornece, porque a tributação vai ser diferente, né? Uhum. Uma parte vai ter redução, outra não. Então, aqueles produtos que são produzidos dentro do restaurante, eles vão ter redução de 40% na alíquota. Compra e manipula dentro. Isso. Prepara, né? Prepara de fato. Aí eu comprei laranja, mas eu não vou entregar a laranja pro cara, eu vou entregar um suco de laranja. Então, isso é um preparo feito, um café. Ou mesmo as refeições, né? Eu não vou comprar uma comida pronta que vende já embaladinha, né? Aquilo que eu comprar para revender vai pagar 100% da alíquota, que vai ficar em torno de 26% a 28%. A gente ainda não tem ela exatamente, né? Mas aquilo que for preparado dentro do próprio restaurante vai ter redução de 40% na alíquota e vai chegar aí a uns 16%, 17%. Então, dá uma redução bem significativa para o restaurante, né? E aí, se eu tiver a apuração do meu estoque, eu ainda fico alguns meses, dependendo desse valor, porque a gente sabe que também é comida, também é perecível. Então, né, algumas coisas não vão durar tanto tempo assim, o estoque não consegue ser tão grande, mas será que não é uma estratégia comprar um pouquinho mais em dezembro, para eu poder usar o crédito em janeiro daquilo que não vai me dar crédito? Sim. Então, são pequenas ações assim que a gente precisa estar preparado. Só para eu entender, então, até para o pessoal entender, agora vai ter uma alíquota geral
para todos os tipos tipos de negócios. Sim. Que daí, para restaurantes, ela tem essa redução, ele tem esse desconto de 40% dependendo do produto. Isso. Se eu comprar algo pronto, por exemplo, refrigerante. Não é algo que eu manipulo dentro do restaurante. Só revende. Só revendo. Só revendo. A alíquota cheia. Uhum. E antes não era assim. O cenário Hoje atual... existe o ICMS, substituição tributária, que reduz a alíquota que eu pago em cima do refrigerante. Então, a reforma tributária, ela tá, por exemplo, né? A Coca-Cola, ela chegou a reduzir a quantidade de açúcar na formulação do produto dela para poder se adequar à reforma tributária e a não ser um dos produtos com alta quantidade de açúcar. Então, a indústria também vai ser muito impactada pelas quantidades dos produtos que estão na formulação daquilo que ela vende. Uhum. Então, Tudo isso vai a ser Coca não é impactado. boazinha e quer tirar o açúcar porque a gente está consumindo muito. Fala sério, né, amiga? Ela tá querendo mexer e tá incentivando até os produtos saudáveis dentro da... Várias indústrias estão lançando linhas mais saudáveis para consumo. É como eu falei, tem a questão lá das canetinhas que está mudando, né, a forma de consumo das pessoas, mas a reforma tributária parece que ela quer enfatizar isso, voltando o nosso olhar para aquilo que é saudável e tirando o nosso olhar daquilo que é industrializado. Uhum. Por quê? Se eu não estou induzindo a consumir isso aqui, eu estou induzindo a consumir produtos mais saudáveis, que são fabricados, preparados, não são alimentos que vêm prontos, que tem um monte de coisa dentro e tudo mais, Então, entende? acho que, de certa forma, também vai gerar um impacto cultural de consumo? Com certeza. É o que eu consigo perceber a longo prazo, que isso vai ser... Muitos mercados vão ter que mudar a forma como pensam, como trabalham os seus produtos e, consequentemente, ao longo do tempo, nós teremos, sim, uma mudança cultural. Ao meu ver, é uma mudança bem clara, principalmente para a área da alimentação. Desculpa me atravessar, Nath, aí na nossa linha de raciocínio, mas eu tô aqui pensando nas franquias, né? Que tem centro de produção. Uhum. Sim. E o produto chega pronto numa franquia. Como é que será que vão se virar essa galera? Porque, bom, ainda, eu não sei se entra numa manipulação assar, né? Isso. Se existe ainda alguma manipulação, ainda pode ter um benefício. Uhum. Mas se for 100% Só pronto... repasse. Exatamente. Né? Tem várias franquias nesse sentido que estão com produto. Para conseguir manter o mesmo padrão de produto, produz num lugar só e distribui. Isso, Sim, isso que eu pensei. Então, se ainda tiver algum preparo, tudo certo. Mas não tem preparo nenhum, aí essa dinâmica já pode mudar. Isso é uma coisa que não tá tão clara, então, ainda. Não. Uhum. Dentro do esqueleto ainda não está tão esclarecido assim, né? O que a gente já sabe para a parte de restaurantes é aquilo que tem preparo interno, que ele serve lá. Comprei arroz cru, vou cozinhar, ou vou temperar, ou vou isso, ou vou aquilo, e vou servir lá o arroz para a pessoa, né, consumir. Então, esse já é o tipo de produto que está claro, né, dentro do esqueleto aí dos restaurantes. Mas a parte, por exemplo, das franquias que produzem uma parte, mas fica outra para produzir, Ou né, de que seja cozinhas sal, ou que seja centralizadas, cozeiro, né? Mas isso ainda é um processo que está sendo desenhado. E até nesse aspecto, assim, pensando, poxa, vai interferir na receita, né? Cara, eu vou ser bem honesta, eu tinha uma visão muito mais simplista, olhando para a tributação como um pedaço do faturamento que a gente tem que separar para devolver. Mas, cara, vai interferir em precificação, em estoque, no tipo de fornecedor que tu vai trabalhar, até a gente estava falando em off até dos combinados de comida, né? Sim, exatamente. Hoje o olhar para um combo, por exemplo, de refrigerante e hambúrguer, tem a precificação um pouco mais centralizada na parte das bebidas, porque tem a redução com o ICMS-ST, né? E a comida hoje é o que menos tributa, porque se tributar é o que fica mais caro. Então, pro comerciante, o combo dessa forma é interessante. Com a reforma tributária, tudo isso vai mudar, porque o refrigerante eu compro e revendo, então a alíquota cheia. Já a comida vai ter redução de 40%. Então, isso vai precisar ser redesenhado, né? Tem algum outro produto também, que tu comentou que o que não é produzido lá, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, tudo, ele não vai ter essa redução. Tem algum outro tipo de produto, alguma outra coisa que não vai ter redução também? Depende muito do tipo de estabelecimento, mas vamos lá. Um bar. Uhum. Ele vai ter um salgadinho de pacote lá.
também tá pronto, dentro do pacote, pega e come. Entende? Bolacha. Qualquer coisa assim que tu, eu vou comer isso aqui bem rápido. A diferença entre dose e drink, né? Porque dose é repasse e drink é preparo. E agora? Exato. Então. É uma linha bem tênue ainda, né? Que precisa ser, realmente. Existe todo um preparo. É bebida alcoólica, ok. Então, a bebida alcoólica, ela também está sendo visto não com bons olhos pela reforma tributária. Então, ela tende a ter uma alíquota maior. Mas ainda vai ter a questão do preparo. Porque é um drink. Não é uma única bebida servida. Ela é preparada para ser servida. Mas e aí? Qual vai ser a linha que vai existir entre essa parte, né? Então, esse cabelo aí não tá bem pintado ainda. E de forma geral, tu acha que essa mudança, ela vai ser positiva em questão, de forma financeira para os restaurantes, até até negócios em geral? A minha visão em relação aos negócios, né, de alimentação a margem é apertada. Né? Então, se o empresário não trabalha uma gestão de fato daquilo que ele compra, eu vou olhar para o meu produto, vou procurar comprar isso aqui para eu poder pesquisar preço. Não vou comprar em qualquer lugar para pagar mais caro simplesmente porque acabou e eu não fiz a gestão disso. Entende? Então, se eu já trabalho essa parte de gestão e eu tenho tudo bem desenhadinho, eu vou sofrer menos. Entende? Agora, aquele cara que, como tu falou, vai lá, começa a empreender, mesmo que na normalidade, na informalidade, ele não é um cara que está preparado para a gestão. Então, esse aí tende a sofrer mais. Isso mesmo. Né? Então, eu costumo dizer que a gente vai separar os homens dos meninos. Ou as mulheres das meninas. Porque ou tu sabe e te dedica, ou vai começar a dar ruim. Se já não dá até agora, daqui pra frente a tendência é que isso piore. Sabe quem eu vejo bem afetado com isso? Porque essa galera, como a Georgina falou, barreira de entrada baixa. Sim. Então, essa galera que inicia, muitas vezes vai pelo MEI, abre um segundo MEI, tudo isso. Não vai ser afetado. Mas aí, me corrija se... Não vai, mas ele vai conseguir fornecer para quem, se não for pessoa física. Sim. Então, preciso olhar para isso também. Né? Então, a pessoa para quem eu tô vendendo talvez não queira mais comprar de mim. Se o meu público é outro negócio. Tipo, uma pessoa outro que faz CNPJ. Entendi. Restaurante. Entende? Então, não, esse cara aqui não vai mais me fornecer. Talvez ele se torne o buffet que fornece a comida dentro do estabelecimento para poder ter nota. Mas ele também não vai poder ser MEI. Tá. Porque ele vai ter que fornecer uma nota pro cara que dê crédito para ele. Então, ele precisa ser pelo menos simples híbrido. Mas, no geral, quando a gente fala da representatividade, o MEI é um cara que tem um negocinho pequeno, um dog, um restaurante. Exato. Não necessariamente ele é um marmiteiro. Acho que ele não tem nem condições de estrutura para isso, né? Onde é que tu ia com esse exemplo? Então, eu ia até um pouquinho longe, tá? Mas eu vejo os estabelecimentos que vão ser afetados, muito mais esses que estão nesse segundo nível, que seria ali no simples. Sim. E aí, o que a gente vê dentro do mercado de delivery, assim, bem especificamente, é uma concorrência bem desleal. Porque quando a gente abre um aplicativo do iFood, por exemplo, a gente vê o cachorro-quente do fulano e cachorro-quente do ciclano. Não tô vendo se ele é MEI, se ele tá na categoria de simples. Eu não sei o tamanho dele, eu não sei o profissionalismo dele, mas eu tenho 2 cachorro-quentes competindo, qual que eu vou comprar? Então, eu vejo que vai ser muito mais... as margens, elas já são apertadas. Então, vejo que pode ser muito mais difícil para esse restaurante que ele já é maior, que ele já fatura mais, tudo, conseguir manter preços competitivos, principalmente competindo com essa galera. Depende, porque o público para o qual esse estabelecimento vende é o que mais vai impactar ele. Mas nesse caso do delivery mesmo, no iFood é cliente final, assim. Exatamente. Então, eu vejo esses 2 caras continuando competindo, porque não vai ter ninguém cobrando dele se ele tem imposto em aberto ou não. Tá vendendo para uma pessoa física. Entendi. Entende? Então, eu preciso prestar atenção se eu já sou um cara maior e eu preciso dar crédito para alguém. Eu atendo outros CNPJs, daí eu vou precisar estar atento a isso. Entendi. Mas ainda assim, para minha conta fechar, o meu fornecedor vai ter que ter. Então, muito mais os fornecedores vão ter que estar em dia do que esse cara que está lá com 2 cachorros-quentes diferentes, que eu não sei se é uma empresa simples ou um MEI. Isso não vai continuar não impactando. Mas o cara que fornece para eles, esse sim vai ter que prestar atenção, porque o cara do simples talvez não compre dele se ele não der crédito. Porque ele tem que fazer as contas dele bater, CMV vai ser uma coisa que todo mundo vai começar a trabalhar.
porque a margem vai ficar cada vez mais apertada. Né? Então, as minhas contas têm que estar batendo redondinhas ali para o meu negócio funcionar. Mas acho que isso vai continuar arrastando as pessoas a se manterem na informalidade no meio para não ter que lidar com um conhecimento que eles ainda não têm acesso, assim. Tipo, te falar por um exemplo real. Perto da minha casa tem uma açaiteria no delivery dentro de casa. Sim. Há 3 anos. Não sei se vai sair, se tem a intenção de abrir um espaço físico e fica na informalidade. Não sei se tem curso de manipulação de alimentos. Não sei qual é o enquadramento hoje, mas é dentro de casa, né? Então, tem muito menos responsabilidade do que alguém que está... Com certeza. Com certeza. Esse cenário é totalmente diferente, mas ele vai continuar sendo, ao meu ver. Ele não vai... Esse não vai modificar. Né? O cara que é muito pequeno, que abriu um MEI, que está lá começando... A não ser que ele bombe de vender e ele não tenha controle disso. Ele vai ter que sair daí em algum momento. E aí é um momento em que é crucial a pessoa ter algum conhecimento de gestão para poder começar a gerenciar seu negócio daí para frente. Né? Então, separa-se de novo os meninos dos homens quando a gente faz essa questão de, tá, peraí, agora minha empresa já está faturando um pouco mais, não dá para ficar mais aqui dentro, eu preciso ir para um outro caminho. Né? Daí a gente começa a ter um cenário bem diferente. E ali tu comentou de ter uma gestão de produtos, uma gestão ali também do balanço de caixa, penso assim, né? Sim. E a gente vê como é difícil hoje, a gente que atende diversos estabelecimentos, como a gente encontra estabelecimentos que compram de manhã para vender de noite. Então, não tem muito esse tempo, essa gestão, sabe? Então, bem como tu falou, vai separar os meninos dos homens. Sim, porque... Será que em algum momento eu pensei que isso está impactando na minha margem? Eu não tenho tempo nem de pensar nisso. Ou eu nunca me atentei a pensar nisso, né? E é um fato que, cara, se tu for lá no mercadinho da esquina, porque é o tempo que tu tem, o preço vai ser 1. Ou se eu simplesmente... eu sempre vou no combo porque eu... Né? Enfim, eu vou lá no atacadista, no grande atacadista, porque o preço dele é melhor. Será? Eu não sei se aquele dia é a promoção ou não é. Agora, vamos lá. Se o cara do restaurante foi lá no combo, comprou e disse que é pro CNPJ dele, o combo vai dar crédito. Então, lá, quando eu vender, eu vou precisar informar se aquela compra é para minha casa ou para o meu restaurante. Isso vai ter que estar informado, discriminado. Toda venda precisa estar discriminada, se é para um CNPJ ou para um CPF. Para a gente poder fazer essa questão de, mas eu vou poder ter crédito aqui. Eu não vou ter crédito porque é para a pessoa física, então não vai impactar. Entende? Então, tudo isso vai ter que ser discriminado também. E como é que o estabelecimento sabe que o fornecedor dele está em dia para ele conseguir ter acesso aos créditos? Existe uma certidão negativa de débitos que a gente tira, uma CND, que mostra que ela está em dia com as obrigações fiscais dela. Tá? Então, a gente pode ir por esse lado, ou a gente pode fazer consulta CDL, por exemplo, né? Que vai lá e mostra se aquela empresa tem alguma coisa pendente. Não vai mostrar impostos, mas mostra se tem boleto em aberto, por exemplo. Né? Que não é tão impactante assim. Então, a CND é o melhor caminho para a gente descobrir se tributariamente aquela empresa está regular ou não. E isso já passa a valer 2027. Sim. Mari, tem um restaurante. Fora te contratar... O quê? Fora te contratar, o que tu diria, assim, que... Cara, eu não sei nada, eu neguei todas as evidências, disfarcei as aparências e tô vivendo, fingindo, né? Que não vai ter reforma tributária, só que isso bateu na minha porta agora e eu não sei absolutamente nada. Como eu te disse, fora te contratar... que seria o ideal ter um profissional especializado nisso como tu, o que um cara tem... Por onde que ele vai? Qual é a trilha? O que ele começa a fazer? O primeiro ponto seria entender, dentro do seu estabelecimento, que tipo de empresa eu sou. Se eu tenho mais produtos preparados ou revendidos. Esse é o principal ponto de partida para que a gente tome alguma decisão. Se eu tenho mais produtos preparados, eu preciso fazer conta. A resposta, ela não é igual para todo mundo. A resposta aqui, me desculpem, mas depende. Tá? Então, a gente vai ter que ver esse cenário primeiro
para depois a gente poder ajudar o empresário a tomar alguma decisão. Então, dependendo desses percentuais, eu tenho mais aqui, tá, mas tu tem a possibilidade de crédito, não tem? Então, né, a gente vai ter que avaliar isso. A minha compra é alta, beleza, mas produtos da cesta básica são alíquota zero. E agora? Vai fazer diferença ou não vai? Essa pode ser uma grande pegadinha para os donos de restaurante também. Eles têm muito produto preparado que vai ter a redução de 40%, mas não vai dar crédito porque é da cesta básica. Menina Então, do a céu. gente tem que pensar... Eu preciso de uma apostila. Eu precisava ter trazido um caderninho. Eu precisava de uma apostila para fazer esse supletivo da tributação. É isso aí. E aqui a gente tá falando só para os restaurantes, né? A gente lá, enquanto contadores, fala para todos os negócios. Tem muito mais. Entendi. E beleza, tem que entender quem eu sou e eu posso, nesse momento, entender que tipo de enquadramento é melhor eu ficar? Não tem nada. Esse barco já zarpou. Não, é até setembro para tomar essa decisão. Né? Então, eu preciso olhar primeiro para quem eu vendo, para o meu cliente. Eu vendo para mais clientes que são CNPJ ou CPF. Cliente que é CPF não vai fazer muito sentido eu dar crédito. Mas a empresa, isso vai ser competitivo eu dar crédito para ele. Porque ele vai pagar menos imposto lá na frente. Então, eu preciso tomar essa decisão. Outro ponto a ser avaliado é: eu tenho muitas comidas preparadas ou eu tenho muitas comidas revendidas? Esse vai ser outro ponto de partida para tomar a decisão se eu vou para o híbrido ou se eu fico no simples puro, que a gente chama, né? O simples puro é igual ao simples de hoje, né? Vai vendendo ali e apura depois de 30 dias, como a gente já faz hoje. O simples híbrido é o split payment, que a gente recebe e já tem o imposto separado na hora, a partir de 2027. E hoje tu pode escolher, então, qual tu Pode quer ficar? ser feita essa opção em setembro e ela pode ser revisada em dezembro ou em março, Anderson, não tenho certeza. Ou não. De novembro. Em novembro. Então, assim, ela pode ser revisada. Ela pode ser revisada, então, em novembro, tá? Vai ser feita a primeira opção em setembro e ela pode ser revisada em novembro para a gente poder ter certeza se o caminho que a gente tomou é o correto e vai seguir dali para frente. Mas, só para eu entender, a partir de 2020, a partir do ano que vem, dependendo do que tu escolheu, tu segue. Mas tu comentou que até 2033 vai ter... Mudança. Sim. O simples, ele vai ser... Vão forçar o simples a ser simples híbrido? Todos os simples? Essa é a intenção. Entendi. Para que todo mundo possa ter o split payment e o governo receba na hora. Então, essa é a ideia. Então você pode testar agora qual que é melhor, mas saiba que no futuro... Não vai ter muito pra onde fugir. Exatamente. Tu pode postergar um pouco essa mudança, mas no fim esse abacaxi vai vir de qualquer jeito na tua direção. E aí vem aquilo que tu falou de ser uma mudança comportamental. Não de ser algo que tá começando agora e que tá pronto e que tá desenhado e vai ser dessa forma e deu. Né? Então, não é um desenho 100% feito porque vai envolver uma mudança de cultura. Muitas coisas vão mudar ao longo do tempo, né? E aí é isso que a gente precisa ficar atento aí aos próximos capítulos. E até uma mudança comportamental na forma de ver o próprio financeiro, a própria contabilidade. Sim. Porque muitos, acredito eu, ainda têm aquela visão do tipo, cara, só vou passar as coisas para a contabilidade só vai me pedir o que precisa de documentação, e ele acaba talvez não aproveitando ou nem exigindo, vou dizer assim, um atendimento mais estratégico no que diz respeito às necessidades dele de negócio, de tributação, né? O cenário que muda bastante até aqui, muitas coisas a gente consegue mudar, melhorar e organizar dentro do escritório com o arquivo que o cliente nos manda para apuração do imposto. Com a reforma tributária, como o pagamento vai ser na hora, eu não tenho mais o que fazer. Então, o foco que antes estava, meu contador tem que ser bom, vai passar a ser meu contador e eu precisamos ser bons. Vai ser 50-50. Porque se o cara não comprar bem, o que eu vou fazer depois? Nada. Entende? Então, é tudo isso que a gente vai começar a prestar um pouco mais de atenção e vai dizer, dono do restaurante, vem cá, eu preciso que tu esteja próximo de mim. Se tu não fizer bem o teu trabalho, eu não consigo fazer o meu aqui. Um trabalho bem educativo também. Exatamente. Né? Então, a gente já começou a trabalhar essa parte de preciso orientar o meu dono de restaurante a fazer da melhor forma quando a reforma chegar. Então, não é algo que a gente vai continuar conseguindo resolver como contadores. Não consegue mais. Uma nota fiscal emitida, foi emitida.
vai ter até 180 dias para que ela seja revista e algo seja devolvido para o cliente. Porque o pagamento já foi. Hoje ele fez um arquivo lá, ele vendeu em julho, ele manda para mim, em agosto eu ainda consigo arrumar antes de apurar o imposto. Não vou mais conseguir fazer isso. Porque o pagamento vai ser na hora. Entende? Então, tem algumas questões que vão precisar ser olhadas pelo empresário com a devida responsabilidade que ele tem no negócio dele. Não dá mais pra gente olhar pra contabilidade ou pra nota fiscal. Essa parte burocrática é um saco, eu gosto mesmo de fazer comida. Não dá pra ser assim mais. Se eu quero entrar e ser dono de um negócio, eu preciso entender que tem os ônus e os bônus e levar os dois juntos. Porque não dá pra brincar de ser empresário. Ou é e faz o dever de casa, ou vai ver o negócio dando BO em pouco tempo. A visão que eu tenho dos restaurantes para o futuro é essa bem nitidamente. Porque eu vou ter que me preocupar com compra, com o meu fornecedor, vou ter que me preocupar com precificação, vou ter que estar atento o tempo inteiro a fazer gestão do meu negócio. Se eu não quero ser essa pessoa, eu vou contratar alguém que seja. Mas eu não vou poder simplesmente não olhar para isso como muitos donos de restaurantes fazem. Né? Em algum momento isso vai ter que ser olhado. E de praxe aqui, que seja num primeiro momento. Que seja quando eu começo isso. Então, quando já nasce estruturado, é muito mais fácil seguir, crescer, né? Porque já nasceu estruturado. E se antecipando também, né? Porque por mais que hoje a tua roda já tá girando, tu já tem um restaurante, talvez tu tá com alguma coisa errada aí, mas se tu tá fazendo com antecedência, ao invés de esperar setembro, né? Que já tá aí, né? Que já tá aí, né? Exatamente, mas ainda dá tempo, corram. O primeiro passo, então, é decidir se nesse momento tu vai continuar no simples ou no simples híbrido. Isso. Esse é o primeiro Exatamente. passo. Para quem está nessa forma de tributação, né? Para quem está num lucro presumido, num lucro real, que já são faturamentos maiores, esse cara já está dentro. Ele não tem que fazer. Entendi. Tá? Ele só precisa prestar atenção, obviamente, nas mesmas coisas, mas para ele se preparar para isso. Porque hoje não acontece o split payment também. A apuração é diferente. Entendi. Nesse do split payment é para pagamento digital, né? Isso. Tudo. E quando for pago em dinheiro, ou até... Isso vai... essas questões, elas vão ser apresentadas numa conta gráfica, que a gente chama. Imagina um extrato bancário. Sim. Onde tem tudo que entra e tudo que sai. E lá no final tem o saldo. Esse saldo é apurado e daí é isso que a gente vai conseguir trabalhar para mandar esse ajuste final. Daquilo que não foi cobrado. O Pix também? Não, o Pix também eletrônico. Uhum. Teoricamente é para acontecer a mesma coisa. Daí vão conseguir também... Sim. Olha só. Ter essa parte. O cerco está fechando. O que vai ficar é dinheiro que não dá para rasgar e ter duas partes, né? Mas, ainda assim, isso vai ficar lá descrito numa conta gráfica, pelas notas, a forma de recebimento e tudo mais. Mari, você está conversando aí com os teus clientes que são da área da alimentação, né? O que eles estão trazendo de dores em relação a isso para ti, da reforma tributária? O que tu tem, assim, mediado com eles em relação a isso? Quais toques principais, assim, tu tem dado, né, nessa direção? Claro que tu já deu vários insights muito preciosos aqui pra gente, já tem uma porção de corte massa, mas o que mais tu pode trazer pra gente daí do teu ponto de vista, né? Do que tu tem conversado e planejado com os teus clientes em relação a essa reforma? Hoje de manhã ainda estava atendendo um casal que trabalha à frente de um restaurante lanchonete, e ela chegou para mim: Mari, tô perdida, o que eu faço? E aí eu trouxe para ela justamente essa questão: olha, separa lá as tuas compras em o que é preparado lá dentro, o que é bebida preparada e o que tu só revende. Com base nisso, a gente vai conseguir tomar uma decisão e te ajudar para onde tu vai. Esse é o ponto de partida. Depois disso, a gente vai ter que apurar o estoque que tu tem para a gente também entender se o teu crédito vai te segurar por um tempo. Lembrando que, uma vez optado pelo simples híbrido que dá direito ao crédito, eu preciso permanecer nessa opção por um tempo. Eu não posso só escolher isso porque é vantajoso para mim e depois eu saio. Então vai ter um tempo ali que tu tem que esperar dentro do mesmo regime, sofrendo as consequências por ter escolhido ele se a conta não for bem feita. Né? Então, tudo isso vai ter que ser prestado atenção também nessa situação. Eu ainda fico assim, imaginando um empresário
pequeno, não vou dizer médio, grande, que absolutamente ainda não olhou para isso, porque eu tô nesse episódio, eu já tô apavorada. A minha intenção era desapavorar, mas então acho que eu não Se consegui, eu né? tinha dentro de mim uma vontade de empreender na gastronomia, ela acabou. Nesse momento, tô brincando. Não, não é um cenário fácil, né? Não. Comparado, assim, não é só isso que tá vindo. Tu comentou ali das canetas emagrecedoras também, é outra Dor do mercado, aspecto, né? outra dor do mercado, poder de compra também mais Sim. baixo da população. Então, tem vários aspectos. Mas uma coisa que eu entendi é que todo mundo vai ser obrigado a profissionalizar o seu negócio. Exato. Fica muito clara essa questão, né? Então, aquilo que estava voltado para o imposto passou a estar voltado para o dinheiro, para o financeiro. E aí, quem não entender dessa parte vai ter alguns problemas até que, né, se consiga se ajustar a essa questão. Então, certamente, o centro da reforma tributária deixou de ser apuração de impostos e passou a ser transação financeira. E aí, com base nisso, eu estou pagando os meus impostos, estou comprando direito, não estou. E aí, quem cuida do financeiro não é o contador, é o empresário. Entendi. Né? Então, isso muda o centro também, né, de visão de um negócio. Não é mais quem eu tenho atrás para montar a estratégia para mim, sim aquela pessoa que está lá no dia a dia e faz todas as ações. É ele que determina todo esse cenário. Então, com certeza, a gente vai ter que ter, sim, gestões mais profissionalizadas para esses negócios, para todos os negócios, tá? E isso não é só para gastronomia, não. Mas talvez a gastronomia seja a área que tem a margem um pouco mais apertada. E aí sofre um pouco mais com isso. Né? Porque qualquer deslize para entregar o mesmo prato pode custar o lucro daquele prato. Olha só. Né? Então, se eu uso lá um azeite especialíssimo, mas eu comprei não pesquisando o preço, fui na esquina e peguei, essa margem ela já pode estar comprometida só por isso. Só por essa pequena ação. Né? E aí a gente vai ter que cuidar cada vez mais nesse sentido para ter a precificação correta. Se eu faço isso com recorrência, mas pelo menos para eu prever isso no meu financeiro, no preço final do prato, né? Para ter isso bem desenhado. Porque é uma mudança que vai mexer estruturalmente no restaurante inteiro. Como que eu compro, às vezes, um produto que eu só revendi, eu posso começar a fazer, às vezes vale mais a pena eu pegar e fazer dentro do meu próprio estabelecimento. Hoje o movimento, a maioria deles é terceirizar, né? Porque eu tenho dificuldade de mão de obra. Então, eu vou lá, compro pronto, só aço e tá tudo resolvido. Semana passada ainda escutei um dono de padaria falando isso. Eu terceirizei tudo, eu pego pronto, só aço. E deu, tá resolvido, porque daí eu não preciso de mão de obra interna. E pra assar, todo mundo assa. Não é considerado. Não teve nenhuma... Não foi bem definida essa regra. Não tá bem definida e eu não mudei o estado de cru pra assado. A gente teria que estudar isso um pouco melhor para trazer essa informação. Porque eu conheço alguns restaurantes que têm cozinha fora e distribui para as filiais. O produto meio pré-pronto, assim. Sim. Talvez aconteça isso, dele comprar terceirizado é uma coisa que ele vai montar. Ou ele vai modificar a forma como ele entrega o pronto dele. Vai ter que ser um passo antes. E fazer um pouco mais na cozinha local. Igual quando a gente importa da China, chega aqui e monta. Só para dizer que foi montado no Brasil. Exatamente. Tem muito disso mesmo. A Zona Franca de Manaus faz isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter isso para as cozinhas também. Por isso eu falo que muitas coisas serão readequadas para poder entrar dentro da reforma com o mesmo desenho que tem hoje. Né? Então, nem tudo vai continuar do jeito que está. Aliás, muita coisa não vai continuar do jeito que está. Do jeito que a gente conhece hoje. Né? Serão novas realidades, totalmente diferentes. Mas é um cenário, como eu falei, a gente tem o esqueleto, falta desenhar o resto do corpo, porque é na vivência, é no dia a dia, é nas dores que vão surgindo as dúvidas e as regras vão acontecendo. E esse esqueleto já tá bem complexo. A pilha de ossos já não tá fácil. Eu acho que é, sei lá, um esqueleto de uma baleia, sabe? Tipo, cheio. Gigante, isso mesmo. Nossa, eu consigo pensar... O exemplo que vem na minha cabeça é de padarias de supermercado, que muita coisa elas chegam prontas já. Sim. Pelo menos, eu acho que é assim, né? Então, talvez mude também nesse sentido. Mude esse cenário, se torne mais interessante a pessoa preparar ali. Porque ela vai ter a redução e ela vai ter o crédito pela compra. Entende? Então, porque... E aí eu tenho que olhar, esse produto é a alíquota cheia que eu compro ou ele é da cesta básica? Para as padarias, já não tem tanto produto de cesta básica assim.
Eles trabalham com umas coisas um pouco diferentes, uns Trigo, ingredientes diferentes. Mas trigo é base, né? Sim, trigo é base, mas até Ainda que tem ponto? outras coisas, né? Tem Fora outras leite condensado, questões. chocolate, uma Nutelinha. Isso, exatamente. Talvez esses, em valor, se sobressaiam ao trigo, que é em maior quantidade, mas não em preço. Entende? Então, tudo isso precisa ser feito conta. É isso que a gente está falando para todo mundo. Precisa fazer conta. Senta e faz conta. Só assim a gente vai conseguir ter certeza do caminho que a gente vai tomar. Né? Se eu não parar em nenhum momento para pensar e quiser fechar o olho e tomar uma decisão, pode ter um problema. Eu vi que... Pude perceber que a escolha de eu vender um produto, ela se torna bem mais complexa. Então, eu escolhi vender um produto no meu estabelecimento, ela se torna complexa. Isso porque... Por quê? Qual o teu ponto de vista em relação a isso para eu entender melhor? Tu comentou ali sobre qual produto que ele é, sobre quais os ingredientes que eles são feitos ou não. Na parte do estabelecimento mesmo, é mais se ele é feito lá ou se ele é revendido. Não, porque daí vai ter essa questão que a gente falou. A Nutella, por exemplo, ela é alíquota cheia porque ela é cheia de açúcar. Então, ela está tributando a 28. Se ela tributa no valor máximo, ela também dá crédito no valor máximo. É que eu ouvindo, parece que tá... Porém, na preparação, pode ter a redução do 40%. A gente tem Aham. que ter essa questão, entende? Entendi, que eu senti que a escolha do que eu tá vendendo vai ter que ser estratégica, sabe? Vai, de certa forma vai, né? Sempre tem estratégia por trás Sim. da venda, né? Mas não exatamente na escolha dos sabores, vamos dizer assim. Se entendi. foi isso que... Não, que era te- mais sobre os produtos mesmo, porque hoje a gente tá vendo, entrando no nosso mercado, a gente vê, por exemplo, um delivery que tem uma açaiteria. Tá. Ela vende tal produto. Mas eu quero começar a vender mais produtos pra Ampliar o mix. pra ampliar o mix e conseguir faturar mais. Então, será que não vai ter um movimento no mercado de, cara, vou vender esses tipos, vou vender só hambúrguer, mas trabalhar bem com esses produtos pra, enfim, não cometer uma escolha errada. Não sei, posso estar viajando. Com certeza, isso já serve para hoje, né? Quanto Sim. maior o meu mix de produto, mais riscos eu corro na minha precificação. Sim. Isso é fato, mas já é fato hoje, não é por causa da reforma tributária. Então, talvez ter um mix com menos produtos seja mais fácil para controlar a precificação. E aí isso pode ser um movimento de mercado, sim. Mas não que esteja diretamente ligado à reforma. Né? Então, Eu entendo o que tu quer dizer. Às vezes, há um entendimento se o mercado vai ficar menos criativo também, né? Se o mercado vai criar eu menos... penso que não. Empreendedor é empreendedor e ele vai querer... Vai dar um jeito. Entendeu? Só que serão novos jeitos. Não os que a gente está habituado. Entende? Ô Mari, tu consegue identificar pra gente, assim, quais são os principais erros que os restaurantes cometem com a parte de tributação? Ou mesmo de contabilidade, mas aqui nesse assunto, se tu conseguir trazer algum, assim... Para mim, claramente, é não estar atento à precificação. A gente repara no mercado que é muito comum o cara dizer: o meu concorrente está vendendo a tanto, para eu ser competitivo eu preciso baixar aqui um pouquinho. Mas ele não olhou em momento nenhum para a estrutura de custo dele. Não sabe como o cara tá comprando pra vender naquele Não. preço. Ele não entende que ele paga aluguel, o cara não paga. Entende? Então, mas isso também já é de hoje. Não é algo que a reforma vai trazer. Até porque, nesse caso, o dono do restaurante vai poder se tributar, se creditar ali dos créditos que ele tem pela conta de luz, pela conta de telefone, pelo gás, que hoje não é permitido. Então, isso vai ser a parte boa dele ter tudo no CNPJ, direitinho e tal, que hoje não acontece. Vai ter isso também? Vai, essa parte vai mudar, vai ser um ponto positivo aí que os donos de restaurante, enfim, toda a galera aí da alimentação vai poder usar a seu favor, que é essa parte de se creditar, né, daquilo que paga de energia, que é um valor alto, porque é freezer, né, e tudo mais. Exatamente. Então, tem um consumo alto, mas hoje não pode usar nada. Com a reforma vai ser permitido usar para quem for simples híbrido. No mínimo, né? Dá uma impressão que o governo quer ter mais informação, né? Tá no geral, do que se compra, do que se tem, do que se consome, né? Eu penso, ao meu ver, né? Agora eu vou dedorar a minha idade, mas eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade quando o Simples Nacional surgiu. Ele, de fato, era simples. Hoje em dia não é mais. Surgiram várias coisas ao longo do tempo que não tinha lá quando começou a ser simples. Então hoje é o complexo. E o governo meio que perdeu a mão.
ao longo dos anos. Passou a não ter mais controle disso. Entende? E aí o que eles querem agora? Retomar esse controle mostrando benefícios. Então, bem claramente, para mim, é esse o cenário que aparece. Quando eu deixo de ser simples e passo a mostrar tudo aquilo que tem dentro do meu negócio, eu tenho vantagens. Entende? Então, será que a pessoa agora, quando for abrir um negócio, ela vai pensar em abrir um MEI? Se ela vê que o movimento de mercado está sendo mais interessante para quem já começa no simples híbrido? Entende? Eu já sei que o meu faturamento aqui vai ser, sei lá, 100 mil por mês. E tem essa possibilidade Opa. da pessoa querer escolher já abrir direto num híbrido? Sim, por que não? Pô, qual seria a vantagem? É só eu analisar para quem eu vendo? É Tá. só eu analisar de quem eu compro antes de começar a operacionalizar. Que esse é o cenário perfeito. Mas é uma utopia para a maioria dos donos de Não é negócio. utopia desde que o cara já tenha tido alguma experiência. Isso, é isso que eu quero dizer. Agora, se a moça faz docinho em casa, eu não vejo a dona de uma empresa de docinho informal. Vamos ver qual que é o meu enquadramento, né? Assim, Mas aí porque daí tu tá pensando num público que começa muito cru. muito pequeno, eu diria. Eu começo fazendo docinho na minha casa e eu vou vender. Vamos ver no que dá. Uhum. Isso aqui não é a minha renda principal, não é um negócio que eu preciso fazer dar certo. Entende? Então, existe essa diferença. E isso já tem no mercado hoje também. Porque, por exemplo, o cara que vai investir num restaurante, ele não vai entrar para brincar. Poxa, eu tô botando dinheiro aqui. Sim, eu vai preciso conta fazer dar antes, certo. né? Ele vai fazer conta antes. Entende? Então, depende do nível de empresário que está abrindo esse negócio. Nós temos duas coisas aí totalmente diferentes, né? Uhum. Tem um muito pequeno, que tudo bem, pode ser que não continue pensando e pode ser que ele continue vivendo ali por um tempo dessa forma e tudo bem, mas também tem um cara que vai precisar fazer um pouquinho mais de conta quando ele começa para fazer essa... mas eu já sei que aqui eu vou faturar perto de 100, 120, 150 mil mês. Então eu preciso fazer mais conta para ver para onde eu vou. Analisar essas situações, né? Geralmente, quando um cliente chega pra gente, é isso que a gente faz. Tá, vamos sentar aqui e vamos entender um pouquinho melhor. O que tu quer? Pra onde tu vai? Qual o teu caminho? O que tu... Né? E aí a pessoa acaba desenhando pra gente o que ela tem na cabeça. Porque são cenários inúmeros. Tem desde o cara que começou fazendo docinho em casa, a esposa, enfim. Mas tem também o cara que já chega pra investir no segundo restaurante, no terceiro restaurante. Ou tem outros negócios e Exato, vai entrar na exato. gastronomia, né? Ainda há espaço para sonegação dentro do mercado food service? Eu não estou torcendo para que tu diga que sim, eu só queria saber, entender como que o pessoal ainda vai fazer para... O dinheiro passa a ser o único caminho, eu diria. Porque é a única moeda ainda não rastreada. Porém, a gente tem os malefícios de perder o controle. Como é que eu coloco uma pessoa para ser caixa do meu negócio se eu não faço controle do que é pago em dinheiro? Então, essa é uma outra crença que existe, que não vou pagar imposto sobre isso. Beleza, mas sou eu que fico lá no caixa? E aí, esse é um valor que facilmente é perdido, ou que não se tem controle, porque não sou eu que fico no caixa. E realmente a população está andando com menos dinheiro em espécie, né? Sim. A não ser que seja uma vantagem muito grande, né? O pagamento em dinheiro, mas as próprias ferramentas desestimulam o uso do dinheiro, Sim, né? imagina, hoje com o celular a gente faz pagamento, pode me virar de cabeça para baixo que não acho uma moeda. E isso é muito de geração para geração. Então, a tendência do meu filho, por exemplo, que hoje tem 12 anos, cara, ele pega uma nota e ele entrega, pai, deposita na conta para mim. Faz um Pix. Ele já não quer mais nem saber daquele negócio. Então, como é que vai ser isso pro futuro? Eu penso que vai ser difícil retroceder e, não, o dinheiro vai começar a circular mais. Até que ponto? Porque isso já é algo muito intrínseco nas gerações. Então, voltar atrás e a moeda começar a circular de novo, eu acho difícil. A entrada do Pix, ela foi muito estratégica nesse aspecto, né? Para rastrear. Permitiu muita coisa depois disso, né? A gente que está dentro do... né, querendo ou não, a gente está lá passando declarações para o governo. Né? O estado de Santa Catarina é um estado que ele é pioneiro na fiscalização das transações financeiras. Então, a gente que tem contato com outros estados, a gente percebe muito isso, né? Um cliente nosso que deixou de me informar alguma coisa que ele vendeu no cartão de crédito, no Pix, ou um valor que entrou na conta dele que a gente não justificar, o estado já está lá dizendo, opa,
amiguinho, tem um negócio aqui que não tá batendo. Fala aí pro teu cliente que isso aqui não tá dando certo. Entende? Então, essa fiscalização já botou o Estado de Santa Catarina para funcionar. Por quê? A reforma tributária, ela vai mudar o centro de pagamento. O âmbito federal vai receber todos os impostos. Hoje, ele é separado, cada um recebe a sua parcela. Municípios, estados e federação. Com a reforma tributária, vai tudo para o âmbito federal e com base na arrecadação dos últimos 5 anos, os repasses vão acontecer. Então, o que os estados estão fazendo? Aumentando a fiscalização para ter uma arrecadação maior e, com base nisso, receberem mais quando a reforma entrar. Então, toda essa fiscalização ela já está sendo proposital, né? Então, a gente também vai ter essa outra mudança de cultura que vem seguido disso, né? Tu comentou ali que a luz, gás, essas coisas, tu vai conseguir acreditar em cima, Sim, né? sim. Tem como um ponto positivo. Tem algum outro ponto positivo pros restaurantes, no teu ver? Pelo amor de Deus. Tem a questão das gorjetas, né? Verdade. Que elas vão trazer aí um percentual que é até 15%. Então, por exemplo, minha conta lá deu R$100. Até 15% desse valor repassado em folha para o garçom, como gorjeta, não vai fazer parte da base de cálculo dessa conta para o imposto, para a apuração do imposto, tá? Então, de R$100, tirei 15%, tirei R$15, a minha base vai ser só a diferença. Só que tem que ser, no máximo, esse valor. Se eu cobrar 20, eu pago integralmente o valor da conta, tá? Então, as gorjetas tendem a ter um teto máximo de 15%. Mas é uma parte que o pessoal vai conseguir descontar. Outro ponto é aquilo que é usado para o iFood, por exemplo, as plataformas ali que estão nesse meio, também vão poder ser descontadas da base de cálculo. Tá? Então, isso também vai poder render um valorzinho, né, a menos de imposto, porque entende que é um custo que existe para que aquele estabelecimento Intermedia ali. isso, consiga fazer suas vendas. Ah, tá. A comissão, tu diz. A comissão que o iFood fica sobre as vendas, é isso? Isso. Ah, tá. O valor que eles cobram ali pelo uso da plataforma, né? Aham. Então, todas aquelas taxas que é cobrada, o restaurante que faz o uso vai conseguir descontar da sua base de cálculo para apuração do imposto. Essa parte é bem importante. Sim. Né? Sim. Então, são duas vantagens aí competitivas, né? Que hoje não são, né? Usadas. A gorjeta ainda tem um uso, mas a parte das plataformas ali de venda, né? Dos restaurantes, ela não pode ser usada. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa que esteja discriminado de forma correta dentro do sistema, né? O que é cada coisa, para aí sim a gente fazer a conta da forma correta e tirar o imposto. Então, o que é a taxa o que é a comida, o que é a taxa, né, que a gente está pagando ali para a plataforma, para daí sim eu poder fazer a conta da forma correta e tirar o imposto, com tudo bem esclarecido em nota fiscal, assim como a gorjeta também, para a gente poder ter tudo bem desenhadinho e o sistema mesmo deixar isso claro, tanto para o cliente quanto para o fisco, que foi essa a forma como foi apurado o imposto em cima daquela venda. Então, tipo, na notinha do cliente, por exemplo, eu pedi uma comida, na minha notinha já vai aparecer a comissão que fica pra plataforma. Sim. Isso é interessante, tá? Porque hoje não aparece. Quando a gente teve um amigo nosso que foi pra Itália, né, agora recentemente, e lá já aparece o percentual de imposto que é cobrado em cima de cada coisa. Então, um produto pronto, um produto preparado, tudo isso no cupom fiscal já aparece. Ele mandou foto pra gente e a gente conseguia ver nitidamente o que era o imposto cobrado em cima de cada coisa. Então, a transparência em cima disso também vai ser muito maior, né? Uhum. Mostra que, de fato, mas a minha apuração era assim, era assada, era isso, era aquilo. Não, isso tende a ter mais clareza para todos os lados. E com essas mudanças, o estabelecimento que souber, assim, tiver apoio para jogar esse jogo e fazer as coisas da forma certa,
tem como o cenário ali de quanto que eu estou pagando de imposto ficar melhor que o de agora? Essa reforma, ela diminui a quantidade ali de imposto que está sendo cobrado? Acaba sendo financeiramente melhor para o estabelecimento? A minha resposta, de novo, é depende. Uhum. Porque a gente vai ter que fazer conta para te dar essa informação. Eu não consigo dizer, sem olhar para nenhuma informação dessa, se vai ser positivo ou não. A tendência é que pague um pouco mais. Não que pague menos. Mas depende do contexto. Para dizer, galera, vamos pagar Não. menos agora, finalmente, né? Mas talvez, dependendo do enquadramento e das escolhas aí de manipulação de alimentos, acho que é mais da estratégia do próprio restaurante. Então. Exato. Vem um pouco da estratégia para tentar diminuir essa parte, com certeza. Mas, ainda assim, ela vai ficar mais alta do que ela é hoje, em todos os sentidos, para todo mundo. Que bacana. Então, super interessante. Né? A gente está entrando num caminho sem volta, praticamente, que é ou aprende a fazer o negócio funcionar com margem, com tudo desenhadinho. Né? Caso contrário, a gente não vai conseguir sobreviver por muito tempo, ou aquilo que existia de uma brecha na lei para fazer tal coisa, as chances estão ficando cada vez menores. Né? Então, benefícios fiscais que existiam para alguns estados, alguns municípios, isso tende a ser igualitário para o Brasil inteiro. Né? Por exemplo, a Zona Franca de Manaus tem a questão ali do imposto diferenciado. Esse imposto já está morrendo, então ele já não é mais tão diferente assim. Se mantém para que as indústrias consigam se segurar por mais um tempo, mas a tendência é que ele também vá por água abaixo. Né? Então, a tendência é que fique mais igualitário. Todo mundo vai pagar mais. Essa é a parte ruim. Né? Mas não vai ter mais aquele... não, eu tô lá em tal município, lá tem um benefício fiscal que se eu tiver em tal tributação, eu pago quase 0 de imposto. Esquece. A tendência é que isso não aconteça. Tendência. Né? Mas como eu falei, volto a frisar, a gente tem aqui um esqueleto. Muita coisa ainda vai acontecer. Resumindo, aceita que dói menos e vai se prepara. E se prepara. Tá vindo uma coisa. Olha a onda. Eu tava pensando bem nisso. Tem uma onda aí se formando, né? E aí essa onda vai passar por cima de todo mundo, né? Quem fica, Mari? Quem fica de pé quando essa onda? Os homens. Quem aprender a fazer gestão. Os meninos vão tapar o nariz e ver até onde aguenta. No sentido de ter essa maturidade de negócio, essa visão estratégica. Sim. O que eu sinto, agora voltando a olhar para aquilo que tu tá falando, é que talvez as pessoas pensem um pouco mais para começar um negócio. Porque vão entender que não é tão simples assim. Hoje as pessoas percebem depois que já estão dentro. Né? É aquela história, quem é solteiro quer casar, quem é casar diz, opa, mas eu não pensei que fosse assim. Né? Então, hoje o cenário de quem começa a empreender e era CLT é essa visão. Né? Em algum momento alguém vai ter que ter coragem, tudo bem. Mas talvez essa coragem ela fique um pouco mais difícil de chegar, tendo em vista que a gente vai precisar ser mais profissional, mais entendedor daquilo que a gente faz em relação à gestão, principalmente. Mas aí eu volto a dizer, a barreira de entrada ela vai ser para quem quer empreender às veras, sério. A barreira da informalidade, ela continua baixa. Sim. Né? Mas aí eu penso que a nossa linha de divisão, ela vai ser mais alta. Eu fico faturando muito baixo e fico na informalidade e sou o tio que faz docinho. Aquele meio que hoje existe, não vai ter. Entendi. Ou a pessoa dá um salto da informalidade para o negócio grande, entende? E esse meio do caminho, para mim, é o que mais vai ser afetado. E é uma pena porque o cara que já fatura mais, ele já está um pouco mais ligado em gestão. Ele já começou a ter margem, ele já entende o que é isso. De alguma forma, ele já olhou para esse lugar. Agora, o empresário que é muito pequeno, que está começando na informalidade, para ele cruzar esse oceano, ele vai ter que se preparar mais. O que eu falo é uma pena porque a maior representatividade de negócios na área da alimentação do Brasil são dos pequenos. Exato. Como eles vão ficar grandes se não ultrapassa a barreira de corais? Continuando a nossa metáfora de onda, né? É isso aí. Essa é a dificuldade. Ao meu ver, olhando para um cenário futuro dentro da reforma tributária, com as tributações que estão por vir, é esse o caminho que eu enxergo. Que o meio, ele vai ser um pouco mais espremido.
indo um pouco além, vai para todos os setores, né? A gente Sim. tá falando aqui de restaurantes, mas... Exatamente. Todos os negócios vão entrar nessa seara, né? Porque é algo que é do mercado. Independente de ser de restaurante ou não, a reforma tributária vai trazer isso. Uhum. Né? É o movimento que eu percebo com ela chegando, com a onda se aproximando para todo mundo. Então, corre a abrir filiais para ficar maior, rápido. Né? Pra sair Ou rápido. seja grande ou se mantenha pequeno. É, né? Nossa, que coisa maluca isso, né? Que difícil. É bem difícil, mas é uma decisão que precisa ser tomada fazendo conta. Né? A gente tem que ter aí, né? Vou puxar a sardinha para minha lata, continuando a falar de peixe, que a gente tem que ter profissionais que conseguem nos acompanhar para que a gente tome as melhores decisões em cada etapa que a gente tiver. Né? Então, serão outras saídas para negócios que a gente vai ter que começar a aprender a dar também. Seja na contabilidade, seja na operação logística do negócio, tá amparado com profissionais que trazem uma expertise e ferramentas para tua caixa de ferramentas que tu ainda não tem, para que tu possa aprender, porque um negócio exige que o profissional, o empresário seja muito plural em termos de conhecimento, ele tem que ser um generalista, né? Então, como eu brinquei, né, seja na contabilidade, seja na operação logística, empresas que são orientadas a dados, que trazem essa visão estratégica e principalmente agora, claro, falando aqui sobre delivery, para ter um olhar de centavos, né? Sim. A gente que está dentro da VOA percebe como 20 centavos multiplicado muitas vezes dá uma diferença de faturamento bastante grande, né? Então, e tudo, o teu viés da contabilidade percebe também essa mudança quando se fala de uma redução, de uma alíquota, de algo que deixa de pagar. Sim. É por aí mesmo? Com certeza. Qualquer redução que a gente conseguir trazer numa base de cálculo significa o futuro daquele negócio ou não. Né? Então, mexe diretamente no bolso do empresário. Né? Então, são questões que a gente precisa tomar muito cuidado quando direciona, obviamente. Tá dentro das 4 linhas, né? E fazer loucura todo mundo, né? Que empreende, tem um pouco de coragem, mas não dá para ser assim, porque, de fato, isso dificulta bastante controle, gestão, né? E estratégia. Então, quando a gente entra nesse nível, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente faz. E aí, a gente precisa, sim, ter um caminho muito claro de para onde a gente quer ir, e ter as estratégias bem definidas, bem desenhadas, porque tudo que a gente faz impacta e vai impactar cada vez mais com a reforma tributária no financeiro. Né? O resultado é dinheiro na mão ou fora da mão. Então não é mais com amor, é com olho no negócio, é racionalizar. Sim. Porque só com amor a gente fica meio cego e aí a gente esquece de olhar todas as linhas da ficha técnica e daqui a pouco tem ali um furinho de algo que não foi calculado, Exato. Um gargalo não, um ralinho indo o teu dinheiro quando tu vê tu tá pagando para vender um produto. Exatamente. Eu tenho que tomar cuidado com tudo. Tu fala ali em ralo, pra mim veio o trigo que a gente faz a massa, que metade, né, fica no ar. E aí? O quanto eu tô controlando isso? Entende? Então... Verdade. O jogo foi para outro nível. Foi para outro patamar. Realmente. Né? Então a gente vai ter que cuidar de tudo nos mínimos detalhes, porque é aquela história, a margem está cada vez mais apertada. Né? E é o poder de consumo que diminui, é as canetinhas benditas. Tem várias coisas nesse sentido. Mari, se tu pudesse, assim, dar uma última dica pro pessoal, o que fazer a partir de agora, principalmente ali para donos de delivery, donos de restaurante, qual dica tu daria, qual sugestão? Aprendam a nadar. É fazer gestão. É, de fato, olhar para os números, porque aquilo que a gente dá visibilidade, que a gente olha, que a gente cuida, a gente tem resultado. Né? Então, a gente precisa, sim, fazer gestão do nosso negócio e não simplesmente, vou fazer comida porque eu amo fazer comida. Eu vou usar esse ingrediente porque tem que ser esse. Tá, mas e a precificação disso? Vai impactar? Não vai? Quando eu estou falando de um negócio, eu preciso ter ações mais racionais do que emocionais, né? E isso vai impactar diretamente. Como a gente está falando aqui de mar e de onda e tudo mais, então aprendam a nadar. A gente precisa saber nadar e navegar totalmente nesse oceano em segurança. E aí a gente só sabe fazer isso fazendo conta, né? Olhando para o nosso negócio, sentando a bunda na cadeira e calculando, tá, tenho margem, não tenho? Compro de onde? Qual o preço final do prato, né? Enfim. E pelo que eu vi, também vai ser bem complicado sem um contador ou uma empresa ali que esteja junto
te ajudando. É porque aí a gente faz o empresário que entra no negócio da forma emocional vir pro racional. E pensar no negócio dele como, peraí, é um negócio, tu ama fazer comida, tudo bem, tu adora, o teu hambúrguer é o melhor de todos, mas e o preço? Eu jogo o balde de água fria que o cara precisa para pensar, tá, mas tu tem margem, tu tem produto, tu tem despesa, como é que fecha lá a tua conta no final do mês? Uhum. É tu quem determina isso, não é o mercado. Uhum. Né? E muitas vezes o que a gente percebe é que o empresário não sabe que ele tem essa responsabilidade. Ele acha que a responsabilidade dele é só fazer comida, não fazer conta, não fazer preço, não olhar para despesa. Eu olho para quanto meu amiguinho vende e vamos lá, eu preciso ser competitivo. Ok, mas a minha estrutura de custos é competitiva? É saudável É isso, saudável, exatamente. Então, até que ponto? E hoje, alguns negócios aguentam isso por um tempo. Essa competitividade. Sem muita razão, vamos dizer assim. Eu vou competir na emoção. Até que o caixa começa a dar sinais, o imposto começa a ficar de fora e tudo começa a ir de uma forma que não é a correta. Né? Então, o que eu diria para esses negócios é a gente precisa, sim, fazer conta e ter alguém que te oriente, que te jogue o balde de água fria e faça pensar. Não é só um hambúrguer. Tem os produtos que tu compra, tem as despesas, tem o preço de venda, tem o refrigerante que vai junto, tem a despesa não sei de onde. Tem a maionese, tem a luz, a água, o telefone, a internet, as plataformas e tudo mais. Exatamente. E como é que a Sigmativa ajuda nesse ponto? Ajuda um empresário, um dono de restaurante? A gente está próximo dele, jogando os baldes de água fria que ele precisa ouvir, né? Então, a gente costuma dizer que nós não somos contadores que estão lá para enviar guias depois que a coisa aconteceu. A gente está lá para ter esse tipo de conversa com o nosso cliente e orientar ele para que o negócio dele tenha sucesso. O negócio dele tendo sucesso, o nosso também tem. Né? Porque são esses pontos que a gente não se atenta. Em algum momento na minha história, eu era a contadora dentro do escritório. Mas eu entendi que eu precisava gerenciar o meu negócio e fazer dele o que eu quisesse para a gente chegar onde a gente quisesse chegar, onde eu quisesse chegar, eu precisaria levar. A responsabilidade era minha. Então, eu costumo levar muito essa visão para o empresário. Tá, mas aonde tu quer chegar? Onde é que tu quer que o teu negócio vá? Essa responsabilidade é tua, é você que leva o seu negócio ou não. E muito empresário tá lá só para trabalhar naquele dia. Ele não tá pensando para frente. Ele não tá olhando para a onda que tá vindo. Isso é estratégia. É planejamento. Entende? Então, a gente volta a olhar, porque com essas ferramentas, a chance desse negócio dar errado é muito menor. Porque ele sabe para onde ele está olhando. Entende? É isso que a gente faz. A gente mostra que o negócio é muito além de só executar a parte técnica do negócio. No meu caso, contabilidade. No caso de um dono de restaurante, a comida. Né? Existem outras vertentes que precisam ser vistas para o negócio dar certo. Sim. E é isso que a gente lá apoia o nosso empresário para que ele tenha sucesso na trajetória dele. E aí, Georgina, o que achou? Eu só me arrependi de não ter trazido um caderninho e ter anotado tanta coisa, porque, meu Deus, foi... Eu vou deitar em posição fetal agora, quando acabar o episódio, e refletir sobre as minhas escolhas de vida. Inclusive, essa coisa do empreender. Não, é brincadeira. Eu acho que como até agora eu não tinha tido um apanhado tão legal sobre isso, eu saio, claro, com a cabeça cheia de interrogações, e eu acho que a proposta do episódio é justamente essa. É provocar as reflexões que um empresário, eu espero que quem esteja assistindo também pense assim, caramba, eu preciso refletir sobre o que eu estou fazendo no meu negócio e como que eu estou conduzindo isso e quais são as prioridades que eu estou colocando, porque às vezes eu estou abraçado num bom produto achando que eu estou fazendo o máximo, quando na verdade se eu não olhar para o cálculo, se eu não olhar para a ficha técnica, se eu não olhar para padrão, se eu não olhar para fornecedor, eu vou me afogar, né, para não falar uma coisa pior. Então, eu estou bastante, assim, empolgada com o fato da gente ter um apanhado geral, que eu acho que dá condições do pessoal que está ouvindo e vendo o episódio, tipo, cara, acho que agora eu estou entendendo qual é o tamanho desse buraco, assim, o que eu vou ter que fazer.
Exatamente. Acho que esse é o principal ponto. A pessoa precisa entender que o principal responsável no novo cenário é o dono do negócio. Sem ele, a gente não faz nada, né? Então, ter esse entendimento é o ponto de partida para dizer, opa, a responsabilidade agora é minha e eu preciso correr atrás da máquina, né? Vamos fazer diferente e vamos atrás daquilo que a gente precisa para se adequar e para sofrer menos, para se preparar, né? Para aprender a nadar aqui, como a gente falou. Então, o principal recado é esse. Se prepara, é melhor do que deixar, né, a onda bater. Sim. Até, assim, falando na própria relação da logística e da Voa, a gente tem como propósito fazer com que os negócios não só sobrevivam, mas que também prosperem, né, dentro desse mercado. E, claro, tá um pouco... não limitado, mas estamos nichados dentro da logística, dentro dessa operação, entendendo que há diversas oportunidades de rentabilizar a logística, diminuindo o custo dela e até ampliando outras oportunidades, né? Então, quando a gente traz um papo de tributação para dentro do VoaCash, é uma oportunidade de instruir também esse dono de operação justamente na mitigação, que é algo que a gente bate muito, né, Nath? Sim. Nosso propósito é que a gente sabe a dificuldade de ter um restaurante hoje, a gente sabe as dificuldades do delivery, a gente está vivendo uma guerra de delivery hoje, então, realmente, não é fácil. E nosso maior propósito, assim, como marca mesmo, é que os donos de restaurantes de delivery prosperem e que cresçam. A gente sabe que tem um número que, em pouco tempo, muitos fecham, e a gente quer justamente o contrário, que eles possam prosperar através do delivery. Então, pra gente ter esse assunto, que é, nossa, talvez o assunto mais importante no momento, é muito gratificante mesmo, sabe? É um conteúdo muito, muito importante. Que bom que eu consegui trazer aqui alguma noção do que será, né? Para que eu possa também cumprir o meu propósito aqui, que é ajudar esses empresários a se prepararem para esse momento, né? A Sigmativa tem como slogan inteligência empresarial, né? E acho que nesse aspecto há uma sinergia de valores com a Voa Delivery, que também busca trazer essa mesma visibilidade e esse acesso a dados e a tomada de decisão estratégica no negócio. Claro, nesse caso, como eu falei, no delivery. Então, como eu falei, independente de ser uma contabilidade ou um operador logístico, o empresário se cercar de bons parceiros, Sim. cercar de parceiros estratégicos para trazer expertise e ajudar na tomada de decisão, né? Porque não é só sobre... o que a gente tem que fazer, meu Deus, qual é a melhor estratégia? Sim. Exato. Né? Então, é isso que eu vou sair pensando, assim, caramba, como é importante nesse momento para o empresário ele ter uma boa rede de apoio, estar com outros empresários, né, conversar com outros donos de operação, mas se cercar de parceiros. Quando se fala da tributação, de fornecedores bons pagadores Sim. e bons compradores, Sim. mas também de parceiros estratégicos para ajudar ele nessa que vai ser uma fase complexa. E aí de o adaptação. contador também tira o chapéu do cara que só faz conta depois que o negócio acontece para ser o cara que educa o empresário. Né? Então, o nosso papel também está mudando. A gente precisa ser a pessoa que orienta. Olha aqui para o teu fornecedor. Não é um hábito que existe hoje. Na maioria das empresas, isso não é feito. Eu simplesmente compro pelo preço. E ponto. Mas e aí? Agora esse olhar vai ser diferente. Quem vai ensinar o nosso empresário a fazer isso dessa forma? A olhar... A Mari, gente, a Mari. Eu tenho só mais uma perguntinha que agora veio aqui na minha cabeça. Faça, querida. Quando a gente fala de serviços de logística, conta também na questão de creditar? O serviço, em algum ponto, ele vai ter essa questão ou não. Né? Aquela parte do esqueleto que ainda não está bem desenhada. Entendi. Depende de onde a gente vai com esse serviço e do que ele está prestando ali, tá? Então, a gente vai ter que... Entra um pouco na questão das plataformas lá que vai ter um desconto, sim, mas não está tão desenhado ainda. Quando souber, conte para nós. Vamos para novos episódios. Até 2033, sinto que teremos outros, mas enfim. Show. Mari, como é que o pessoal te encontra? Como é que encontra vocês? A gente tá no Instagram, no YouTube, no Spotify. Só não acha se não quiser, praticamente. O nosso Instagram é sigmativa.ie. Lá é o nosso principal canal, mas a gente também está no YouTube. Está no Spotify com o Mesa da Estratégia, também levando informações lá
para os nossos clientes e para quem quiser ouvir. No YouTube tem mais conteúdo sobre a reforma? Tem também. Ah, legal. Então aí já tem um Temos próximo vários passo. cortes e vários vídeos postados lá. O nosso marketing está trabalhando bastante. Então a gente vai deixar aqui na legenda do podcast, para quem quiser entrar em contato. E acredito que seja isso, né, gente? É isso aí. Foi Então, rico. Muito obrigada pela presença de novo. Foi um conteúdo muito rico. Galera, então, como próximo passo, vai aí encontrar o pessoal no YouTube para procurar mais conteúdo, se informar mais, já ir atrás disso para não deixar essa onda levar. Muito obrigada, Tamari, Obrigada também, pela gente. presença. Obrigada. Valeu.